Bom dia, pessoal. O outro vídeo foi sobre a divisão dos idiomas, que eles são divididos em transparentes e em opacos, e que o inglês é dos idiomas mais opacos, portanto, ele se torna mais difícil com relação a como se pronunciam as palavras e como se escrevem as palavras. E isso não precisa dizer que para quem tem algum problema de linguagem, de leitura e principalmente os disléxicos, para eles isso se torna algo bem mais complicado. Então, eu vou tentar trazer algumas coisas para vocês que com certeza vão ajudar, porque dificilmente a gente não tem num grupo alguém que precisa desse tipo de ajuda. Então, a gente sabe que os disléxicos, eles podem ter necessidades especiais em todas as áreas da linguagem, e isso inclui a parte da soletração, a parte da escrita, a parte da pronúncia. E além disso tudo, para eles manter o foco, manter a atenção em alguma coisa específica se torna difícil. Então, toda a dificuldade termina aumentando. E, em geral, para eles, é algo bem complicado se dar conta de que grupos de letras vão formar um determinado som. E no inglês, isso não tem uma regra. A gente se dá conta de que um grupo de letras emite um som numa palavra, na outra palavra, a gente trocou apenas a primeira letra, apenas a consoante inicial, as outras continuam iguais e o resultado em termos de som é completamente outro. Mas eles aprendem a ler, eles aprendem a escrever, eles aprendem a soletrar, só que da forma deles e no tempo deles. E é por isso que eles precisam, dentro de um grupo, serem vistos, serem identificados e serem ajudados. E muitas vezes, óbvio que eles precisam, na grande maioria das vezes, e é o correto, que busquem profissionais para trabalhar com eles fora do ambiente escolar e fora do ambiente da casa. Que para muitos vai precisar da fono, vai precisar do psicólogo, vai precisar do psicopedagogo, outros menos profissionais envolvidos, mas a sala de aula, que é aquilo que toda criança, que todo adolescente tem que frequentar, aí cabe ao professor se engajar, né? Se comprometer com isso e levar que esse aluno tenha os mesmos resultados dos outros. E a mesma coisa em casa, com relação aos pais, eles têm também que se envolver nesse processo. O idioma inglês, ele é cheio de inconsistências linguísticas, que torna a leitura mais complicada para qualquer pessoa, se ela comparar o inglês com outros idiomas que ela está aprendendo ou vem aprender. O inglês realmente é mais complicado nessa parte. E com relação à ortografia, à escrita, que seria o que a gente está tentando dizer aqui, é mais difícil porque há muitas exceções às regras, tanto na ortografia quanto na própria gramática. Então vocês vejam, a gente tem 26 letras no alfabeto inglês, mas essas 26 resultam em 44 sons diferentes. Então existem várias maneiras para uma mesma letra ser pronunciada. E olhem aqui, um exemplo apenas. A letra A vogal A, em 3 palavrinhas. É o mesmo A que estão nas 3. Apple, car e ball. Agora, vocês vejam, né? O A teve o som de E, teve o som de A e teve o som de O. E além disso, as combinações de letras criam novos sons. Por exemplo, o CH, o SH e as duas vogais EA juntas. E essas combinações, elas também podem ser pronunciadas de maneiras diferentes. Chair versus chorus, todas duas com CH inicial.
Eagle versus Earth, todas duas com o EA inicial. Então, isso torna a decodificação um desafio muito grande para quem tem dificuldade de leitura, ainda mais os estudantes que têm dislexia. E uma vez que eles se sentem incapazes de ler com precisão as palavras, os alunos não alcançam, essas crianças, esses adolescentes, terminam não alcançando a fluência e a compreensão que eles precisam para se tornarem leitores, não só dentro da sala de aula, cumprindo com as tarefas orais da sala de aula, mas fora também. O interesse por ler um livro, enfim, tudo fica... Isso é uma coisa que para eles não precisaria existir. E isso termina resultando em crianças que elas começam a ter sentimentos negativos com relação à aprendizagem e com relação à escola. É um lugar onde eles se sentem ameaçados o tempo inteiro. E é por isso que quando se trata da dislexia, nós precisamos nos concentrar não apenas em melhorar a proficiência na leitura, mas antes de qualquer coisa, desenvolver a confiança dessa criança. E às vezes, com relação a isso ainda, por exemplo, os pais, eles ficam tão focados na falta de habilidade da criança para ler ou para escrever, porque isso é algo que logo em seguida é identificado no grupo, e muito provavelmente na hora que tem uma reunião com pais e professores, enfim, na escola, começa a ser uma queixa recorrente. Então, esses pais, eles estão tão focados nessa parte que eles se esquecem de avaliar no dia a dia e mesmo nas coisas que as crianças trazem da escola, aquilo que eles fazem bem feito, aquilo que eles realmente fazem muito bem. E isso vai valer não só para os pais, como para os professores na sala de aula. Muitas vezes as crianças, elas são super criativas. Elas podem ter dificuldade para ler, mas elas, cada uma do seu jeito, cada uma com seus dons, são super criativas. Elas podem ter dons artísticos em música, em desenho, em teatro, etc., uma porção de coisas. E aí, só porque elas têm dificuldade com a leitura e a escrita, todo o resto que ela faz muito bem passa despercebido, não é valorizado. Então, essas crianças precisam ser elogiadas, encorajadas por qualquer coisinha que elas façam e que está mostrando algum progresso. Porque elas vão se sentir mais confiantes e é isso que elas precisam. Porque elas se sentindo mais confiantes é aquilo que vai mover o próximo desafio. E ainda, na sala de aula, eles podem, e normalmente acontece isso, eles parecem distraídos e por conta disso, isso é bem comum. Eu tive experiência disso enquanto em escola, e esse é o cuidado que a gente tem que ter, porque as crianças podem começar a ser rotuladas. E aí, quando se fala sobre o aluno X, ele não aprende mesmo, mas ele vive no mundo da lua, ele não presta atenção em nada, ele não traz o tema como tem que ser, por isso que ele vai mal. E chega no próximo conselho, vem toda aquela reclamação de novo igual, e esse aluno já tem um rótulo. Ele é aquele preguiçoso, ele é aquele que não presta atenção em nada. Então, às vezes, isso é dito por um professor de uma matéria, os outros, por conseguinte, começam a analisar ele da mesma forma. Ele não sai bem em matemática por isso também, porque ele está no mundo da lua, ele não presta atenção. Aí vem outro professor, é o de história, é o de geografia, é o disso ou daquilo. E essa criança, no final das contas, é conhecida na escola como aquele que não presta atenção, como aquele que está no mundo da lua, que não quer nada com nada. E, na verdade, ele pode até estar se esforçando e eles precisam que a sua atenção seja despertada. E aí, né, essa aula tem que ser mais envolvente, ela tem que ser mais dinâmica e que não seja aquela coisa de que a professora ou o professor fale ou escreva o tempo todo. E até porque, né, gente, vamos combinar, hoje ninguém mais aguenta
um tipo de aula assim. Então, aprender um novo idioma para os disléxicos, e é essa a ajuda que eu estou tentando passar, pode ser bem difícil, e especialmente na escrita. E é muito estressante para eles a introdução de novas estruturas, de sons e símbolos, quando na verdade eles já têm problema para lidar com tudo isso na própria língua nativa deles, no nosso caso o português. Só que isso também não significa deixar de ensinar e deixar de aprender um novo idioma, que é alguma coisa muito necessária no mundo moderno. E eles aprendem. Eles precisam então ser motivados, se sentirem confiantes, para que venham a ter sucesso nesse aprendizado. E com relação a línguas, o curioso também é que, muito provavelmente, eles vão desenvolver melhor na parte oral. Porque o oral é pela repetição, é pela imitação, e eles não passam pelo pesadelo de ter que fazer aquela associação de letras e sons, que tais letras combinadas vão chegar nesse som. Ou quem sabe, quando ele descobre isso, ele se dá conta de que lá numa outra palavra, como é o caso do inglês que eu falei lá no início, muda uma letra no início da palavra e pronto, o som mudou todo. Então, para eles, na verdade, a parte oral se torna, ainda é a parte mais simples. E há muitas estratégias que a gente pode adotar para ajudar os disléxicos. E uma prof legal, que esteja comprometido com o ensino de um idioma estrangeiro, ele consegue dar condições para que o disléxico consiga ler e escrever bem. Talvez o resultado não seja tão imediato, naquele mesmo tempo que acontece com os outros, de uma forma geral, ou no tempo que a gente imagina que tem que acontecer, mas com paciência, com criatividade, a gente vai conseguir bons resultados, sim. E, de novo, que eu já tinha falado no outro vídeo, explorar toda essa parte multissensorial, né? Da visão, da audição, do tato, do olfato, do movimento. Se as crianças são menores, até aquela... É uma dica, uma letra, um som que vai ser introduzido, de repente recortar uma letra bem grande, que eles possam caminhar por cima dessa letra, vai associando o formato da letra, repetindo o som dessa letra, o nome dessa letra, enfim, tem uma porção de coisas, até a gente vai colocar aqui mais algumas, e se consegue bom resultado. Agora, por exemplo, uma coisa bastante importante, eu acho que todo mundo deveria fazer isso, mas pelo menos quando identifica que tem no seu grupo alunos com dificuldade de leitura, de linguagem em geral, e muitas vezes eles trazem um diagnóstico, porque eles já estão sendo tratados por profissionais e eles trazem um diagnóstico. Então, mediante isso tudo, o professor que vai lidar com eles, seja 1 ou 2 ou 3, depende da série que eles estão, envolve um corpo maior de professores, que eles tentem aprender tudo, o máximo que eles puderem sobre a dislexia. Porque aí eles vão também saber com o que eles estão lidando. E que eles compartilhem isso com os pais e com os colegas. Porque vai aumentar o grupo de pessoas engajadas com relação àquela criança. Porque muitas vezes tem pais que não estão se dando conta, não estão sabendo o que é que aquela criança tem. E também fica naquela de que é um malandro, de que não presta atenção. Então, quanto mais as pessoas envolvidas com aquela criança souberem sobre o que é a dislexia, o que é um problema de aprendizagem na área da linguagem, se torna muito mais fácil de lidar com o problema como um todo. E encontrar materiais, quando trouxer para a aula materiais escritos, que sejam com fontes grandes. E quando escrever no quadro, também que seja com letras graúdas, bem desenhadas e com muita organização.
não encher o quadro de informações, porque eles vão se perder. E encorajar sempre o aluno através de elogios, ter muita compreensão com ele, e não esperar que esse aluno seja aquele que vai levantar o dedo quando o professor perguntar quem quer ler, e não pensa que daí isso é por falta de interesse dele. É porque ele não quer se expor, ele não tem confiança em si, porque ele sabe, ele escuta a voz dele, ele escuta a voz dos outros, ele sabe que ele não vai conseguir ler da forma como é para ser. Então, primeiro, ele tem que desenvolver confiança e ter a certeza de que ele não vai correr o risco de ser ridicularizado. E para que isso não aconteça, também seria muito bom que os colegas envolvidos saibam o que é uma dislexia, saibam o que é que o seu colega ou seus colegas enfrentam. E aí eles vão ser colaborativos também. E outra coisa que eu acho que ajudaria muito a criança a começar a confiar mais em si é que a professora ou o professor, nos momentos que consegue conversar com essa criança, mais em particular, que ela também mostre para ele ou para ela que esse prof tenha a humildade de conversar sobre as suas próprias fraquezas. Que não é só ele que tem uma fraqueza, que é a fraqueza dele no caso da linguagem. O professor também, como ser humano, tem fraquezas em outras áreas. E colocar isso e dizer o quanto ele luta e o que ele faz para passar por cima disso, para vencer. Porque aí ele também vai se sentir mais dono de si, né? E ao ensinar a escrita, que é óbvio que todo mundo tem que aprender a escrever, mas que esse aluno não seja tão avaliado só pela escrita. Que valorize tudo que ele faz, a participação dele, a vontade dele, enfim, ele tem coisas que ele vai demonstrar durante um ano letivo na sala de aula, que ele gosta de fazer, que ele tem condições de fazer, que ele faz muito bem. Então, que tudo isso seja valorizado também. E achar meios de aumentar a sua autoconfiança e nunca esquecer que, para isso, né, nunca esquecer que qualquer progresso, por menor que seja, que ele seja elogiado, que ele seja encorajado a continuar. Né? Ele vai progredindo pouquinho a pouquinho, mas ele vai. E uma outra coisa que eu acho que deve ser também bem importante é convidar esse aluno, não no sentido de impor, porque aí também ele já se mostra como uma figura diferente, mas convidar esse aluno para sentar na fila da frente. Porque quanto mais perto ele estiver do professor, do quadro, mais fácil fica para chamar a atenção dele e para ele focar a atenção também. Sempre que possível, se houver a possibilidade né, que se consiga material audiovisual, porque ele é muito mais para esse lado do que para o lado dele ver e copiar. Ele vai assimilar mais rápido, até como uma revisão da matéria, por exemplo. E outra coisa, quando for pedido alguma coisa, ou quando for explicado, por exemplo, numa prova, né, o que tem que ser feito na questão 1, o que tem que ser feito na questão 2. Se a prova tem 10 questões, divide esse tempo para dessas explicações, porque se explicar da primeira questão à última, na quarta ele já se perdeu. Usar jogos. Hoje, então, se a gente procurar material audiovisual, tem jogos para tudo. Para tudo. Eu não sei até que ponto em todas as escolas as crianças têm acesso a isso ou não, em termos de usar computador e internet. Mas, por exemplo, o jogo de memória, jogo de juntar pares ou reconhecer grupos,
para tudo que a gente quiser. Se estiver lá, sei lá, ensinando sobre as refeições, no caso aqui seria o inglês, pode ter certeza absoluta que consegue jogos os mais diversos possíveis, e esses de memória com certeza absoluta, os de pares, os de achar os grupos, e isso é uma coisa que realmente chama a atenção, e na verdade é algo tão bom quanto para aquele que precisa pela sua problemática, como para a aula como um todo. E quando em dia, bom, dos testes eu já falei. Com relação aos testes também, a sala de aula, ela deve ter um ambiente de silêncio e de paz, né? Sei que não é muito fácil de se conseguir, mas se esses colegas estão por dentro de toda a problemática, eles ajudam também. E que se ele não conseguir terminar a prova naquele espaço de tempo, que seja dado a ele a oportunidade de voltar à escola, talvez no outro turno, enfim, isso aí tem que ajustar com o professor, para que ele tenha a chance de completar a sua prova. E sem pressão, né? Então, a avaliação do aluno deve ser feita pelo conjunto do desempenho dele na sala de aula, os temas, enfim, tudo aquilo que ele devolve, né? Não só pelo teste. E para as provas também, uma das coisas que ajudaria a focar é aquilo que é importante no enunciado, por exemplo, que esteja em outra cor. Aquilo que realmente a criança tem que entender para poder executar o que está sendo pedido. E nunca deixar que essa criança ou adolescente seja rotulado por conta dessa dificuldade. E salientar que essa dificuldade é apenas uma pedra que está no caminho dele, mas que com a ajuda dos professores, dos colegas, dos pais, ele vai conseguir, ele vai ir adiante como os outros. E comentar com ele, com a sala toda, sobre a dislexia. E outra coisa importante para eles é mostrar que existem famosos, muito famosos, que são disléxicos. E aqui eu trouxe alguns exemplos, tem uma lista imensa. Nós temos a Britney Spears, que é cantora, temos o Jamie Oliver, que é o cozinheiro, que todo mundo conhece na televisão e no YouTube, o Lewis Hamilton, que é piloto, Steven Spielberg, cineasta, o Walt Disney, Van Gogh, pintor, o Steve Jobs, o cara da Apple, todos esses, com todo esse sucesso aí, e eles são disléxicos. E para finalizar esse vídeo de hoje, eu vou mostrar aqui 2 depoimentos. Um de uma aluna de inglês, o primeiro. E o que ela diz? Que um dia a prof nos pediu para memorizar cerca de 30 verbos. Não foram 10. 30 verbos irregulares. E quem estuda inglês, quem estudou inglês, principalmente quem estudou inglês, sabe que isso era comum. Claro, e isso é o depoimento dela. Claro que para mim foi algo impossível, até porque eu tinha que saber o significado e a escrita de cada um. Obviamente, apesar de ter passado muitas horas sentando, eu não conseguia aprender. Resultado disso, chamaram minha mãe no dia seguinte do teste e disseram para ela que eu não tinha estudado, que eu tinha ido muito mal e que ela tinha que me fazer estudar mais. Só que eu tinha estudado, tanto quanto eu aguentei, e sem sucesso. E por isso, além da nota ruim, o sentimento de injustiça me pegou muito, muito forte. Agora vocês vejam como as coisas podem ser diferentes. Agora, pais, eu não sei se foi mãe, se foi pai, se os dois agiam da mesma forma, mas enfim, olhem os pontos fortes. Isso é dito por eles. Você tem um cérebro incrível, minha filha, e há possibilidades para a matemática. Só que havia
para decodificação, a via, o caminho para a leitura, tem algumas pedras nesse caminho. Mas os seus professores vão te ajudar a limpar esse caminho e organizar essas pedras. Confia. Então, valorizem os pontos fortes da sua criança, do seu adolescente, como essa mãe fez, e não deixe que aconteça o que aconteceu com a menina que não conseguiu nota alta na prova de verbos. São pequenos detalhes, tipos de abordagem que fazem toda a diferença. Então, até o próximo vídeo, e se alguém que me escuta quiser que eu traga algum tipo de ajuda na área de aprendizagem, no caso de idiomas, por favor, podem me deixar sugestões, que aos poucos eu vou tentando ajudar com material que vai de encontro à necessidade de cada um, ok? Tchau, até o próximo!